Deixa essa hora passar em paz. Ocasiões e momentos que nós passamos, que nós vivenciamos ao decorrer da nossa vida, pode trazer marcas, pode trazer coisas que nós carregaremos para o resto da nossa vida. Há pessoas que tiveram um passado marcado, seja positivamente ou seja negativamente. Há alguns que, quando se lembram do seu passado, não têm boas lembranças, e outros até que se alegram quando se lembram de coisas que se passaram. São marcas que ele carrega em si. E a Bíblia, ela traz para nós pessoas que um dia foram marcadas. Nós vemos quando Jacó se encontrou com Deus no Vale de Jabó. Apesar do texto bíblico afirma que era um anjo, mas o anjo do Senhor, tipificando o próprio Deus, marcou ele naquele momento. Jacó andou marcado para o resto da sua vida. E quando alguém perguntava acerca da anomalia que ele tinha, ou o defeito que ele tinha, por mais que alguém tente apagar ou tirar, as marcas permanecem em nossas vidas. Uma ferida, seja ela física, ela pode cicatrizar, mas vai ficar uma marca. Sempre que você olhar para ela, você vai se lembrar do que aconteceu. Então há coisas que nos marcam, que ficam para sempre em nós, e não saem por mais que a gente se esforça para tirar. A gente pode até se esquecer por um momento, mas a lembrança vai estar sempre dentro de nós.
Se nós lermos em um papel algo que aconteceu, iremos recordar. Ou se alguém falar, também nós iremos recordar. Porque está marcado, e uma vez marcado, para sempre marcado. O sentido espiritual da palavra avivamento é o retorno de algo à sua verdadeira natureza e propósito. Então, quando a Bíblia fala de avivar, está falando de trazer algo à verdadeira natureza e propósito. Quando a Bíblia em várias ocasiões cita esta palavra, ela está trazendo para nós esse sentido de voltar à origem, de retornar à verdadeira natureza. Por exemplo, em Efésios, ou melhor, Apocalipse 2, na carta que Cristo pede para João escrever ao pastor de Éfeso, naquela carta Deus ele chama a igreja de Éfeso ao arrependimento, voltar ao primeiro amor, à prática das primeiras obras. O que Jesus queria era trazer um avivamento, fazendo eles retornarem à sua verdadeira natureza e ao propósito de Deus. Quando Abacuque ora, quando Abacuque vai falar com Deus no capítulo 3, ele já havia orado no capítulo 1, já havia falado com Deus no capítulo 2. Por um momento ele não compreende, ele não entende o propósito de Deus. No capítulo 1, Abacuque ora a Deus dizendo: Deus, até quando nós sofreremos nas mãos de pessoas que só querem o nosso mal, pessoas que nos afligem? E Deus responde a Abacuque: eu vou mandar o Senhor Deus para castigar o meu povo. Vou enviar os babilônios para estar castigando Israel. Abacuque não contente com a resposta de Deus, ele vai orar ao Pai, vai dizer: mas Deus, como que o Senhor vai mandar os caldeus, uma nação mais pecaminosa do que nós, para nos castigar, para trazer uma lição para nossas vidas? Se eles são mais pecadores do que a gente, então como é que alguém mais pecador do que nós vai trazer uma lição para nós? Porém, havia um propósito de Deus. Deus no capítulo 2 responde a Abacuque dizendo: Abacuque, o justo viverá pela fé. Então Deus ele falou para Abacuque que dentro da situação que vivia Israel, apesar da injustiça que estava sobre eles, porém aquela nação estava moralmente caída e espiritualmente também se encontrava caída. As coisas não estavam andando bem. É que Abacuque ele vai orar a Deus, pedindo: Deus, aviva a sua obra no meio dos anos. No meio dos anos a notifica, em outras traduções, no meio dos anos face-a conhecida. Ele ora a Deus pedindo para Deus avivar Israel, ou seja, trazer aquela nação, ou levar aquele povo a sua verdadeira natureza e propósito. Para se receber o avivamento de Deus, é claro que o avivamento não é algo produzido pelo homem, mas pelo Espírito Santo. Abra um parênteses bem rápido na mensagem. Só dá uma cutucada aí quem dá para o seu lado para ele não dormir isso. Só dá uma cutucada. Mais cedo ele vai, né? Estava até me lembrando que em
campanhas que nós fizemos aqui na Serrinha, eu falei, sempre costumo falar, que colocar o pastor Isaac para pregar na vigília é um perigo, porque você dorme e eu acabo dormindo também. Se eu tivesse sentado ao meu ouvido, eu acho que eu já estaria. Mas vamos lá. Abençoa, meu Primeira, Deus. daqui a pouco a gente vai para a segunda e por aí vai. Então, da pouca hora, Deus pediu um avivamento. Deus aviva Israel, aviva esse povo, no sentido de levá-los ou retornar à verdadeira natureza e propósito. Para se receber o avivamento de Deus, ou para se ter esse avivamento, não são com coisas produzidas pelo homem. Nós vivemos em uma época, nós vivemos em dias, há muitas pessoas, elas traduzem como um avivamento algo produzido por homens, movimentos, barulhos, gritos, quando na verdade avivamento não é algo que o homem produz, mas é algo que o Espírito de Deus produz. Não em forma de avivamento, mas em forma de quebrantamento. O sentido do avivamento não é nos fazer pular, se movimentar, rodar. Nada contra quem faz, desde que faça conscientemente, não de uma maneira desordenada. Mas avivamento não é algo produzido por homens. Às vezes nós colocamos campanhas de avivamento. A quarta-feira vai ser quarta-feira do avivamento, domingo vai ser o domingo do avivamento, e os outros dias. O avivamento não é algo que vem somente um dia, é algo que o Espírito traz em um dia, mas que fica marcado para o resto da vida. Avivamento não é um mero movimento. Movimentos são algo criado por homens, são coisas criadas por pessoas, mas sendo o avivamento uma obra do Espírito, ele nos leva ao quebrantamento. Quando Abacuque pede para Deus avivar, se você for olhar a história de Israel, a maneira que eles estavam, a forma que eles se viam, como se encontrava a situação deles, não era nada bom. As coisas não estavam nada bem, destituídos da presença de Deus, em pecado, longe de Deus. E a única forma daquele povo se converter e voltar a Deus era através do avivamento. Mas se não é um movimento, se não é algo produzido por homens, como eles vão voltar? Como vão retornar ao propósito original de Deus, a sua verdadeira natureza? É somente um ser espiritual chamado Espírito Santo que pode produzir isso que nós chamamos de avivamento. Glória a Deus. Que é trazer o homem à vida, que é pegar aquilo que está morto e torná-lo a viver. Quando Ezequiel profetiza no vale de ossos secos, ele não está nada mais, nada menos profetizando o avivamento de Deus que fez com que... Mas como voltarão à vida? Voltarão à vida através de um avivamento produzido pelo Espírito Santo de Deus. E deixa eu te falar uma coisa: quando o Espírito começar a produzir esse avivamento, ele não vai nos levar a fazer isso daqui, ó. Ele não vai nos levar a fazer isso daqui, ó. Vai se cair aqui, ó, meu Deus. Tem música até que chega a cair. Ele não vai nos fazer a... Não. Quando o Espírito começar a produzir o avivamento em nós, a primeira coisa que ele fará é nós nos arrependermos. O que o avivamento produz em nós é arrependimento.
dizer que está cheio, mas sem se arrepender, é hipocrisia. Não! A primeira coisa que o avivamento produz é arrependimento, que vem através de um quebrantamento. O quebrantamento faz a gente olhar para dentro de nós e reconhecer a nossa natureza pecaminosa e a necessidade de se aproximar de Deus. Então, se o Espírito Santo descer sobre a tua vida nessa manhã, deixa Ele operar esta obra na tua vida. É Ele querendo quebrantar o teu ser. Pois bem, o avivamento é algo produzido pelo Espírito. Isso não aniquila os esforços humanos, pois nós também devemos desejar, devemos querer, devemos buscar por tal coisa. O Espírito Santo produz esse avivamento, que é uma restauração. Ok, tendo a igreja sido avivada, e uma das promessas que nós temos no Antigo Testamento acerca do avivamento está em Joel 2, quando ele profetiza, segundo Deus manda que nos últimos dias derramaria do teu Espírito. Era Deus prometendo avivar o seu povo, era Deus prometendo trazê-los à vida, era Deus prometendo, através do seu Espírito Santo, pegar daqueles que estavam mortos, pegar aqueles que estavam em meio de um vale de ossos secos, pegar aqueles que estavam sequíssimos, pegar aqueles que estavam completamente mortos, e o homem se encontrava dessa forma, morto. Mas como Deus é um Deus que planeja, Ele planejou enviar o teu Espírito Santo para que através dele o seu povo pudesse se quebrantar, e através desse quebrantamento fossem avivados, renovados, restaurados. O avivamento produzirá em nós quebrantamento, arrependimento, a necessidade clara de se aproximar cada dia mais de Deus. O avivamento produzirá em nós o desejo sincero de nós nos aproximarmos do Senhor, pois Ele fará com que a gente venha ver claramente como se encontra a nossa vida. Ele fará com que a gente venha observar e ver claramente como se encontra a nossa natureza, suja e impura, e necessitada de uma restauração. Glória a Deus. Mas quando o Espírito veio e produziu no homem esse avivamento, a partir daí o homem passa a ficar marcado pela obra do Espírito. E como nós falamos, uma vez marcado não tem como tirar a marca. O Espírito desce e produz no homem esse avivamento e traz a ele marcas que ele carregará para o resto da sua vida. Todos nós um dia tendo uma experiência com Deus. Deixa eu falar uma coisa: o avivamento pode ser algo particular, como também pode ser algo conjunto, de uma igreja, da igreja como um todo. Pois o avivamento que Deus deseja trazer não é um avivamento particular para alguém, mas algo que seja em conjunto para toda uma igreja em um todo, uma igreja completa, a igreja na sua totalidade. E quando o Espírito vem, marca o homem, agora o homem passa a ficar com as marcas de um avivamento que foi produzido pelo Espírito de Deus. E eu quero falar aqui de pelo menos 3 coisas, ou 3 características de alguém marcado pelo Espírito, e nós encerramos. Primeira coisa, ou primeira marca que o avivamento
maior por Cristo. A primeira coisa que o avivamento, as marcas do avivamento fará em nós é colocar em nosso coração o apreço maior por Cristo, ou seja, o desejo de estar próximo de Cristo, perto de Cristo, de estar na presença de Cristo. Deixa eu te falar uma coisa: crente que não tem desejo de estar perto de Cristo é porque não foi avivado pelo Espírito. Crente que não tem o desejo de estar na presença de Deus é porque não foi renovado pelo Espírito. Crente que não tem o desejo de estar próximo de Jesus é porque não foi avivado pelo Espírito Santo. Precisa urgentemente nascer de novo, ter uma experiência com o Espírito, ser renovado por Ele, para ter um desejo sincero de estar próximo de Jesus. A igreja que foi avivada está marcada e ela deseja estar próxima de Cristo. As marcas coloca em nós o desejo sincero de estar cada dia mais perto de Jesus. As marcas colocam em nós o desejo sincero de estar cada vez mais próximo de Cristo. Nós não nos conformamos em estar distante. O avivamento faz a gente querer estar cada dia mais perto. Glória a Deus. Cada dia mais perto. Cada dia mais perto. Teve um dia que Jesus olha para os seus discípulos, ou melhor, um dia que Jesus estava pregando para os seus discípulos e também para uma grande multidão. Jesus pregava pesado, pregava duro. O povo não quiseram aceitar as palavras dele. Começaram cada um a se retirar, a ir embora. Do maior ao menor começaram a se retirar. Jesus vai olhar para os seus discípulos, olha para eles e pergunta: e vocês querem ir embora também? Se quiser pode ir. Pedro se levanta. Pedro não tinha o desejo de largar Jesus. O desejo de Pedro era de estar próximo de Cristo. Quando Jesus faz a pergunta: vocês querem ir embora também? Pedro se levanta e diz: Senhor, para onde iremos nós? Eu quero estar próximo de Ti, eu quero estar perto do Senhor. Eu não tenho para onde ir, Senhor. A Tua presença é o melhor lugar para se estar. Eu quero estar perto do Senhor. Eu quero, Jesus,